Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Isaías. Hoje, capítulos 11 ao capítulo 16. Vocês vão perceber que depois do capítulo 11 até o 16, o capítulo 12, uma série de profecias contra as nações. E o capítulo 11, uma profecia messiânica, a esperança messiânica. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem será com base com o que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Meu irmão e minha irmã, a gente tem que lembrar que aqui, a gente está vendo aqui que os assírios quase conseguiram destruir totalmente Judá, Jerusalém, Mas quem destruiu foi o exílio babilônico, E a gente tem que lembrar que o Messias é descendente de Davi, é o rei davídico, sumo sacerdote para sempre. E ele está falando aqui do ramo de Jessé. Quem foi Jessé? O pai de Davi. Tem até uma música que fala de Jessé nasceu a vara. Então, meu irmão, está falando aqui do Espírito do Senhor repousará sobre ele, a presença do Espírito Santo sempre com Jesus Cristo, mas o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isso nos remete a uma profecia lá que aconteceu lá no batismo de Jesus Cristo por João Batista no Jordão. O Espírito desceu como o Espírito desceu em forma de pomba, Fala da retidão, da justiça, Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, E aí vai ver que ele, o príncipe da paz, vai trazer paz, Você vai ver que a era messiânica que começou com a vinda de Cristo e se completará com a segunda vinda de Cristo, estabelecimento completo, você vai ver que as pessoas viverão com tranquilidade. Na verdade, hoje com Cristo, a gente tem tranquilidade em meio a todos os problemas, O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo deitará com o bode bezerro, e o leão e o novilho e o boi pastarão juntos. Está falando aqui da segurança para todos, Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que terá como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo. Aqui a gente está vendo, a primeira vez foi no Êxodo, E aqui está falando não de Jesus, aqui está falando provavelmente do povo, A primeira vez foi no exílio egípcio, E a segunda vez na volta do exílio ou da Síria ou da Babilônia, Capítulo 12, a gente vai ver uma questão de ação de graças. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas tua ira desviou-se, tu me consolaste. Deus é minha salvação e terei confiança, não temerei. O Senhor, sim, é a minha força, meu canto e minha salvação. Louve ao Senhor e invoque o seu nome todos entre as nações, para saberem todos os seus feitos. É que vocês estão vendo aqui que provavelmente o Senhor que está aqui, provavelmente a nação está louvando o Senhor, não é uma pessoa, é uma nação louvando o Senhor por algum livramento dado. Capítulo 13 de Isaías vem uma profecia contra a Babilônia. A Babilônia desapareceu, vocês vão ver que nunca mais se ergueu, nem Babilônia nem a Síria. Vocês vão ver aqui também. A advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, quer dizer, sem mato, sem nada, para todo mundo ver. Gritem, chamem-nos como um aceno,
um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira, grande furor para devastar a terra, né? Devastar a terra. E aí vem falando a seguinte coisa. Depois, vem falando a seguinte coisa. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus a semelhança de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não sobrou nada, né? É aqui dizendo no fim da Babilônia. Porque por mais estranho que pareça, quando o povo vai para o exílio babilônico, a gente tem que ver dois pontos. O povo foi para o exílio para aprender. Castigo para obediência, para aprendizado. Mas também para que esses povos se convertessem ao Senhor. Tanto é que Deus mandou Jonas para Nínive, né, na Síria. Vocês veem isso. Nunca mais será repovoada, olha só, tal qual Sodoma e Gomorra, nem habitado de geração em geração. O árabe não armará ali sua tenda, o pastor não descansará ali. Quer dizer, você não vai nem saber onde, eles não vão nem saber onde ficava a Babilônia, né? O capítulo 14 fala a seguinte coisa, e aí a gente vai ver aqui um grande ensinamento para a nossa vida. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a recolher Israel e estabelecerá em sua própria terra. Aqui está falando depois do exílio, né? Israel está voltando para a terra, ou seja, terminou o exílio, né? Castigo de Deus não dura para sempre, né? Ele te põe sempre à prova porque Ele quer o melhor para você e para te ensinar. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Aqui a gente está vendo que os povos irão para Israel juntos. Muitos povos estavam também no exílio e irão para Israel, né? E servirão aos israelitas como servos. Os povos apanharão e levarão ao seu próprio lugar. A descendência de Israel possuirá povos, aqui está dizendo, está falando da relação servil aqui, como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros seus captores e dominarão sobre seus opressores. No dia que o Senhor lhes der descanso do sofrimento, da perturbação, da cruel escravidão que sobre você foi imposta, vocês vão badar assim do rei da Babilônia. Como chegou o seu fim ao opressor, sua arrogância acabou. Aqui está falando do fim da Babilônia, né? E aí, nesse mesmo capítulo, também vem, interessante você observar esse capítulo, mas duas profecias contra a Síria e contra os filisteus. O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes, e pisotearei, olha só, pisotearei o seu jugo será tirado do povo, o seu fardo dos ombros dele. Ou seja, a Síria vai também desaparecer, né? Vai pisar a Síria. Você percebe que Deus, a estrutura do plano de Deus, vocês percebem isso? Deus tem sempre um propósito ótimo para nós, muito melhor do que a gente pede, né? Parece que dizendo para quem não sabe pedir nada, né? Esse é o plano estabelecido, está dizendo, ou seja, a Síria já era, vai acabar, né? Sua mão está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Falando da mão de Deus aqui contra a Síria. E depois vem a profecia contra os filisteus. Essa palavra veio no ano que o rei Acabe morreu. Vocês, filisteus, todos vocês não se alegrem, porque a vara que os ferir está quebrada. Da raiz da qual brotará uma víbora. Interessante esse versículo, que aqui vai dizer que os filisteus estão expostos, né? Ficaria vulnerável aos ataques dos grandes impérios, tanto do Egito quanto da Síria, né? Pois ficava ali a estrada, a beira principal da estrada principal do Egito para a Mesopotâmia, né? E aqui está falando da vara, provavelmente o rei Sargão da Síria estaria quebrado também, entendeu? E vem assim: eu matarei a fome da raiz, eu matarei de fome a raiz de vocês, e ele lamentará os seus sobreviventes. Você vê que os filisteus morreriam de fome porque
mataria quem os alimentasse, né? Lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês filisteus do norte, vem um exército, e ninguém desertou de suas fileiras. E aí, meu irmão, minha irmã, do norte vem um exército, soldados assírios com roda, com cavalos, carro, todo aparato de guerra lá para destruir os filisteus, né? Capítulo 15, também uma outra profecia, uma profecia contra Moabe. A gente tem que lembrar que a origem dos Moabitas é lá de Ló, do incesto de Ló com a filha, né? A advertência como Moabe, sim, na noite em que foi destruída, em Moabe ficou arruinada, é a noite em que foi destruída, que em Moabe ficou arruinado. Sobe-se ao templo de Dibon, a seus altares idólatras para chorar por causa de Nebo e de Medeba. Moabe planteia, a nação está planteando aqui, e a gente vai perceber que geograficamente Moabe está a leste do Mar Morto e é um inimigo perpétuo, de Israel. Então Deus também destruiu. E é interessante observar porque Ló era hebreu, sobrinho de Abraão. Logo, os moabitas, de certa forma, eles têm um ramo hebreu também. Tudo parte lá e é sempre um conflito, né? Por isso, os homens armados de Moabe gritam, o coração deles teme, o coração clama por causa de Moabe. Os fugitivos vão até Zoar, né? E aí vai falar das águas, aqui, águas de Dibon cheias de sangue. Em hebraico, essa palavra é traduzida por sangue. A palavra Dan em hebraico é traduzida por sangue, né? Algumas vezes. E soa parecido com Dimon, como está escrito aqui. Aí parece um jogo de palavras, né? Que ali está perto do rio Amon. E você vai ver que muitos moabitas morreram ali no conflito ali, né? Traeis mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe. Aí está falando de leão de ferocidade, de destruição, sobre todos aqueles que pertencem na terra. No capítulo 16, envie os cordeiros como tributo ao governante da terra dele, Selá, atravessando o deserto até o monte Sião, né? E aqui você vai ver que o rei, aqui está falando que o rei Mesa enviava 100.000 cordeiros ao Acabe de Israel todos os anos, né? E aí Moabe, que tantas vezes oprimiu Israel, foi aconselhado a submeter-se a Jerusalém, mas ele não quis, né? Quando os fugitivos moabitas habitem comigo, ser para eles o abrigo contra o destruidor. Está falando da Assíria, né? Que ia destruir Moabe, né? E você vê que a bondade de Deus, Deus não está simplesmente mandando acabar a nação, mas os fugitivos iriam ser socorridos pelo povo de Deus em Jerusalém, em Judá, né? Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrir contra o destruidor. Olha só, meu irmão, que lição pra gente, né? Às vezes a gente tem que servir de abrigo e ajudar a quem quer destruir a gente, né? Isso é uma lição preciosa. Amar ao próximo significa amar seu amigo, seu conhecido, amar ao próximo, ou seja, todo quem quer correr a você, né? O opressor há de ter um fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Está falando do agressor aqui, né? Está falando dos assírios, pode falar também dos babilônios, né? Então, em amor será firmado o trono, em fidelidade um homem se sentará nele na tenda de Davi. Está falando aqui da dinastia, né? E aí está falando aqui uma nova profecia messiânica. Está em vista aqui o Messias, né? Ele se assentará na tenda que o rei Davi era o rei davídico. Jesus era o rei davídico, o Messias, né? O Cristo, o Mexiá, né? Ele se assentará na tenda de Davi, o juiz que busca a justiça se apressará em defender o que é justo. Então está falando aqui, quando se assentará na tenda de Davi, está falando de dinastia, né? Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos fazendo entender essa palavra. Lembre-se,
pode às vezes fraquejar, mas a fé sustenta, a esperança em Cristo nos sustenta. Deus tem um propósito para todos nós na vida, ainda que esse propósito demore a chegar. Não tem nada de romântico aqui, então, isso aqui é uma coisa dura, mas chega. Espere sempre no Senhor. O Senhor é a nossa força, porque dele vem a nossa salvação em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém.